você dá um cheque meio em branco, né? Primeira fase, que é a proposta atual, afeta os atuais, os novos servidores que vão vir e toda a sociedade. Bom, são 6 coisas que são colocadas nessa primeira fase que são extremamente importantes. A primeira dela é a extinção do regime jurídico único da União, dos estados, DF e municípios. Deixa de existir o regime jurídico único, né, para as pessoas que entrarem, porque aí vem a outra mudança. Existe a criação de 5 vínculos distintos de contratação no Estado, né? Então, aquela forma de ingresso por concurso público, ela não vai ser da forma que a gente conhece hoje e não vai ser para todo mundo, né? A primeira etapa, ela traz algumas modificações que facilitam o desligamento do servidor. E isso afeta, inclusive, quem está. Por quê? Porque, embora a estabilidade vá continuar existindo para quem está, mas como esse projeto, né, como a PEC, ela traz facilidade na forma de desligamento, significa dizer que não precisa quebrar a estabilidade para poder, se for o caso, desligar o servidor. A gente sabe que, ao contrário do que o senso comum diz, qualquer servidor público pode ser desligado do serviço público, né? Só que hoje, como é que isso acontece? Acontece depois de um processo administrativo e da sentença transitada em julgado, que é quando você não tem mais, não preciso falar isso para vocês, né? Porque para outras categorias eu preciso explicar, né? Quando não tem mais recurso. Então, o servidor, servidora pode ser desligado. Então, não existe uma estabilidade que não seja passível de desligamento, né? Só que com a reforma administrativa, o governo vai facilitar ainda mais o desligamento, né? Então, por isso que isso afeta quem está, porque embora não vá acabar com a estabilidade de quem está, torna mais fácil o desligamento a partir de avaliações de desempenho, que aí, entra na segunda fase. A gente não vai saber exatamente como é, porque é só na segunda fase, mais ou menos, que isso vai ser tratado, com os projetos de lei, né? E também, uma outra coisa importante, possibilita a retirada de direitos e benefícios. Por exemplo, a questão de adicionais por tempo de serviço, por exemplo. Quem tem anuênio, triênio, quinquênio, as pessoas que já têm, que já adquiriram, não vão perder. Mas, por exemplo, alguém que entrou agora no Estado e a carreira dele tem quinquênio, ele está no 4º ano, quando a reforma for aprovada. Ele não completou 5, então ele não vai mais ter direito, né? Então, por isso que afeta quem está. Porque se a pessoa não adquiriu o direito, ela não ganha mais aquilo, né? Então, afeta diretamente quem está no serviço público hoje. Incentiva a transferência dos serviços públicos para a iniciativa privada, né? O governo também, no projeto, né, na proposta de emenda constitucional 32, ele também estimula e facilita a exploração de serviços públicos pela iniciativa privada, inclusive sem contrapartida nenhuma para o governo. Então, por exemplo, seria você aumentar ainda mais a participação no Estado e a gestão do Estado via organizações sociais, né, e via organizações de interesse público. Só que qual é a grande diferença, já que hoje isso já acontece? A grande diferença é que hoje, geralmente, quem faz isso são instituições que são sem fins lucrativos. Na proposta agora de reforma administrativa, o governo propõe que, inclusive, empresas com fins lucrativos explorem, né, serviços do Estado, estruturas do Estado. O que necessariamente não significa dizer que a gente vai ter, por exemplo, um serviço prestado de forma módica. Porque se uma empresa privada vem explorar um setor privado, um setor público, basta a gente pensar, por exemplo, no pedágio, né?
A gente paga pedágio porque é o preço para aquela empresa privada fazer um serviço que é público, que é a manutenção das estradas. Então, essa parte da reforma, ela abre espaço para isso em diversas esferas, não é? O que é, no mínimo, preocupante. Por fim, também, ela amplia o poder do executivo para extinguir e transformar cargos, órgãos, autarquias e funções. Também não é novidade em relação a hoje, né? Hoje o presidente ele pode chegar, extinguir o ministério, fundir, só que para grande parte da estrutura do Estado, as autarquias, as fundações, ele precisa primeiro passar no legislativo para fazer isso. Pela proposta agora da PEC 32, o presidente ou o governador ou o prefeito, eles passam a ter um poder de fazer isso sem precisar passar pelo legislativo, o que confere um poder muito grande para o executivo em relação a isso, né? Falando rapidamente, já caminhando para não cansá-los e cansá-las, mas, assim, essa questão que eu falei, né, da exploração de serviço público por iniciativa privada, o governo, ele coloca, além dos 5 princípios que a gente já tinha, né, dentro da administração pública, que era legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a PEC 32 institui novos princípios da administração pública. Na realidade, é quase chovendo molhada. Imparcialidade, publicidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública, e aí entra a subsidiariedade. E essa subsidiariedade é exatamente isso. É permitir que o setor privado possa explorar ou oferecer um serviço que é eminentemente público, tá? E a gente destaca esse princípio porque, na realidade, o governo coloca como que é possível firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados, mas para a execução de serviços públicos. Então, como eu disse antes, isso pode acabar encarecendo determinados serviços públicos se ele passar a ser explorado, não é, pelo setor privado. Não deixa de ser uma forma de quase privatização daquilo, né? Esses instrumentos de cooperação, na PEC também o governo diz o seguinte, que uma lei federal vai dispor sobre as normas gerais para isso, né? Até que seja editada essa lei federal, estados, Distrito Federal, municípios poderão criar as suas próprias regras para esse tipo de cooperação entre Estado e iniciativa privada. Caso entre em conflito as legislações estaduais, municipais, com a lei federal que será feita, aí passa a valer a lei federal, tá? Então, basicamente, essa subsidiariedade permite o compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. Mas, assim, é meio óbvio para a gente que ninguém da iniciativa privada vai oferecer um serviço público no lugar do Estado sem receber uma contrapartida financeira. Até porque uma empresa privada, ela tem por finalidade o lucro, não prover um serviço público de qualidade, né? Então, isso é um ponto. Aí, em relação à questão dos novos vínculos, isso aqui eu acho que é o coração, diria, da reforma, né? Vão ser criadas 5 formas, na realidade, são 4 formas de ingresso no setor público, né? Só que o governo cria uma forma que ele chama vínculo de experiência. O que vai ser o vínculo de experiência? Esse vínculo de experiência ele vai existir para as pessoas que fizerem concurso para as carreiras típicas, porque aí tem um detalhe. Só realmente vai ter concurso com estabilidade de carreira os trabalhadores que são considerados de carreiras típicas do Estado, né? Só que na reforma, o governo não coloca especificamente quais são essas carreiras típicas do Estado. Hoje existe, entre os especialistas em administração pública,
a ideia de que carreiras típicas do Estado são aquelas carreiras que você não tem paralelo na iniciativa privada. Então, por exemplo, você só tem juiz no Estado, você só tem diplomata no Estado, né? Então, Forças Armadas você só tem no Estado. Policial, a rigor, segurança pública, você pode até ter vigilância, mas você só tem segurança pública no sentido de polícia no Estado. Então, essas seriam as carreiras, né? Fiscais, auditores, né? Auditores da Receita, do Trabalho. Então, essas seriam as carreiras típicas, né? Por isso que eu digo, dentro do judiciário, a carreira típica seria a magistratura, porque não tem paralelo. Mas toda a estrutura que suporta a magistratura, a rigor, ela tem paralelo no setor privado. Então, ela poderia ser contratada de forma diferente, como a gente já vê hoje. A gente já vê terceirização nos tribunais, a gente já vê outras formas de contratação, né? Então, gente, o que seria esse vínculo de experiência? Bom, as carreiras que vão ser, os cargos que vão ser contratados a partir de concurso público, os típicos, e os contratos por tempo indeterminado, que vão passar a existir, vão ter esse período de vínculo de experiência. Por exemplo, um concurso para juiz, né? Vai ser feito um concurso para juiz, né? E aí, não, juiz é um exagero, mas vamos botar assim, sei lá, um auditor. Tem 10 vagas, eles podem chamar para esse contrato de vínculo quantas vezes essas 10 vagas eles quiserem, né? Então, podem chamar 30, podem chamar 50, por quê? Porque durante 2 anos, as pessoas todas que tiveram pontos suficientes para passar no concurso, mesmo que não tenham se classificado dentro do número de vagas, elas podem ser chamadas, e aí elas vão começar a ser treinadas e vão trabalhar no Estado, né? Ao fim de 2 anos, vai haver uma avaliação, que a gente ainda não sabe como é, porque está naquela segunda parte da reforma, que vai ser regulamentado, que vai dizer, dentre aqueles 30, quais são os 10 que vão ficar com as vagas, né? E aí, esses 10 que ficarem com as vagas, ainda vão ficar 1 ano, que a gente imagina que seja tipo um estágio probatório, né? O que vai acontecer com as outras 20 que fizeram todo o processo, estavam trabalhando no Estado nesse período? Elas simplesmente vão sair do Estado, sem FGTS, porque elas não são trabalhadoras do setor privado, né? Muitas vezes também, até a questão da Previdência é confusa, se nesses 2 primeiros anos de vínculo de experiência, elas vão contribuir para o INSS, que é o regime geral, ou para o regime próprio, porque como é que elas vão contribuir para o regime próprio se elas podem não ficar, né? E aí, simplesmente, elas vão sair. Por que isso é muito ruim? Primeiro, porque é uma insegurança para quem vai fazer concurso. Então, essa atratividade que o concurso público tem hoje, certamente vai deixar de ter para muita gente pela insegurança. Segundo, vai trazer para o setor público mais rotatividade, porque você vai ter ali pessoas entrando, pessoas saindo, né? A pessoa só vai ser investida no cargo depois de 3 anos. Não é tipo você ser investido no cargo, como é hoje, e passar pelo estágio probatório. Então, a pessoa pode ficar um tempão no Estado, daqui a pouco simplesmente ser dispensada. É o que vai acontecer com vários. A segunda forma de contratação é uma forma que existe hoje no setor privado, que é a CLT, que é o prazo indeterminado, ou seja, todo mundo que trabalha no setor privado tem um contrato de trabalho por prazo indeterminado. A gente não tem estabilidade, mas a gente não tem um período para acabar o nosso vínculo. Então, por isso que é prazo indeterminado, né? Para esse também vai ter um período de 1 ano de vínculo de experiência, só depois que a pessoa, de fato, ela fica no cargo. Nesse caso, não há estabilidade. A qualquer tempo, por qualquer motivo, né, por qualquer motivo que eu digo, dentro daqueles que vão ser os motivos possíveis, a pessoa pode sair, né? Aqui também, a princípio, esses trabalhadores e trabalhadoras podem contribuir para o regime próprio de previdência. Mas como é tempo indeterminado, sempre vai ficar aquela história de se a pessoa sair antes, faz o quê com a previdência dela? Então, ainda não está muito claro na reforma se essa pessoa vai ser
regida pelo INSS, a sua previdência, ou pelo regime próprio. Vocês estão entendendo o imbróglio que isso vai dar, né? Porque você vai ter as pessoas que estão hoje no Estado se aposentando pelo regime próprio, as que vão entrar com diversos vínculos e regimes de previdência diferentes. Então, o que vai acontecer? Não a tão longo prazo. Muita gente vai ter desequilíbrio na Previdência de novo e a gente provavelmente vai ver outras reformas de Previdência. Por um motivo que não tem nada a ver com, né? E, em terceiro vínculo, é prazo determinado, que é a seleção simplificada, que é aquela que eu falei, né? Ou seja, em momentos, por algum motivo, por exemplo, agora, tem tido muita seleção por tempo determinado do pessoal de saúde para tratar da pandemia, né? Para os hospitais de campanha, para reforçar a saúde, né? Então, seria esse caso. Eu falei também do INSS, né? Que tem uma fila enorme de pessoas esperando resposta para os seus benefícios e a sua aposentadoria também poderia ser utilizado para isso. Só que o governo aí também faz uma pegadinha do malandro. Um dos motivos para os quais ele coloca a possibilidade de contratação temporária é exatamente quando os trabalhadores estiverem em greve. Ou seja, se vocês resolverem fazer uma greve, e essa greve se prolongar, o governo vai poder contratar de forma simplificada outros trabalhadores para ficar no lugar de quem está em greve. Então, isso é um instrumento extremamente desmobilizador, né, da categoria. Vai ser muito difícil o pessoal ter coragem de fazer greve, sabendo que entra em greve hoje, amanhã pode ter alguém lá no lugar, né? Então, isso é bem ruim. E, por fim, e que é uma coisa extremamente problemática, vocês reparem que tudo aqui é problemático, né? Deixa eu acender a luz aqui, gente, que já tá... Tudo aqui é problemático, mas a cereja podre do bolo é o último vínculo, que é o tal de cargo de liderança ou assessoramento. Esse cargo de liderança e assessoramento, ele vai ser basicamente para os cargos em comissão, né? Mas ele também vai ser para as funções, né? As funções gratificadas, para aqueles cargos, né? Que são privativos de quem é da carreira. Não vai mais ter agora essa coisa de ser um cargo privativo da carreira para ser ocupado. Nem você vai ter uma reserva de X cargos para quem é da carreira, no caso do cargo em comissão. Esse cargo de assessoria e liderança, ele também vai poder ser utilizado para posições estratégicas, ou seja, cargos de direção, cargos de gerenciamento, né? Ou seja, os cargos mais importantes dentro das instituições públicas vão ser agora definidos, determinados, ocupados a partir da nomeação feita pelo chefe dos poderes, usando esse tipo de vínculo. O que isso parece para vocês? Primeiro, a gente perde completamente a impessoalidade, né? O fato de você colocar uma pessoa que não é da carreira para funções, né, que sempre foram privativas de quem é da carreira, pode trazer uma situação, como a gente viu, por exemplo, no Ministério da Saúde. Você tem um ministro da Saúde que entende pouco de saúde e que vira o caos, porque as pessoas precisam ter qualificação e expertise para estar em determinadas posições. Abre espaço também para os favores políticos, né? Vocês já imaginaram quem vai ocupar esse tipo de cargo, que é de livre nomeação? Aí vai ser o Me Ajuda que eu te ajudo. Vai ser um tal de gente indicando parente para o outro, para não sei quem, para o cara. Ou seja, a transparência e a impessoalidade vai para o beleléu. E ainda dá margem, quando junta com a perda da estabilidade, de todo tipo de perseguição. Entendem? O trabalhador deixa de ter estabilidade, aqueles que entrarem, né? E mesmo para os que já estão, porque como vai ter essa coisa da avaliação de desempenho e ter a maior facilidade para desligamento, as pessoas vão ficar extremamente sem autonomia para fazer o seu trabalho, sujeito a todo tipo de perseguição. Então, isso é bem, bem ruim, né, gente?
esse cargo, ele não contribui para o regime próprio, obviamente, ele vai para o regime geral, ele também não tem estabilidade, mas é um cargo com bastante, digamos assim, privilégio, né? Então, assim, para o pessoal que está hoje e para as pessoas que vão entrar, né, só vai ter perda de estabilidade, continua sendo, né, em razão de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Isso aí é a diferença, né? Porque hoje é só decisão transitada em julgado. Então, essa possibilidade de ser por uma decisão proferida por órgão colegiado coloca risco para as pessoas, né? Mediante avaliação periódica de desempenho na forma da lei, assegurada ampla defesa. Não existe até hoje, não sei se vocês sabem, a lei que dispõe sobre a questão de avaliação de desempenho do setor público. Então, vai ser uma coisa posterior, né? E eles dizem também que vai continuar, obviamente, mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa, né? Para todos os outros cargos, não há estabilidade. Então, a gente observa que os servidores vão passar a ter uma situação de bastante insegurança, né? Outra coisa muito ruim, e aí é por isso que a gente fala que é muito pior para a sociedade, talvez, do que para o próprio servidor, é que com esse tipo de cargo, você vai ter muita rotatividade, né? Acaba o contrato, pega outra pessoa, aquele ali você não gostou, manda embora. Você deixa de ter uma continuidade suave dos serviços públicos. Você vai ter perda de autonomia das pessoas, ou seja, elas vão estar sujeitas a fazer coisas que não tem nada a ver para não perderem seu emprego. E, caso, dependendo de como seja essa análise, essa avaliação de desempenho, não é uma coisa que proteja o servidor de perseguição. Então, a sociedade vai pagar por isso, porque você vai ter uma rotatividade muito maior, né? Essa coisa de você colocar gente que não necessariamente é da carreira em cargos estratégicos é um passo para as decisões que podem não ser tão técnicas, né? Que podem ser decisões tomadas assim, sem experiência, sem conhecimento da coisa. E, basicamente, você tendo precarização, né, dentro do trabalho no setor público, você vai ter serviços públicos prestados em menor quantidade e em pior qualidade, gente. Porque, na realidade, essa reforma é única e exclusivamente para baratear o custo da mão de obra. Eu costumo dizer, para finalizar, que a reforma administrativa é como se fosse a reforma trabalhista trazida para o setor público. A reforma trabalhista trouxe tudo que era de precário, né? E a reforma administrativa... Oi. A reforma administrativa vai trazer para o setor público a mesma precarização. Né? Quer ir embora já, né? Então, assim, um aumento de terceirização, um aumento de emprego temporário, né? A gente já vê isso, não é muita novidade. Só que o que é ruim? O ruim é que isso vai ser institucionalizado. Isso vai ser a regra e o concurso vai ser exceção para algumas carreiras, né? Então, assim, gente, eram esses são os pontos principais, né, que a gente tem para trazer. Ainda tem umas coisas aqui, me desculpem, eu ia esquecer de falar uma coisa importante, que são coisas que têm a ver com quem já está hoje, que são vedações de direitos e garantias. A PEC 32, ela veda a concessão de alguns direitos e garantias para os servidores. Então, férias superiores a 30 dias, não podem mais. Adicionais por tempo de serviço, que foi aquilo que eu falei, quinquênio, anuênio, quem tem, não vai perder. Mas quem não tem, não terá. Efeitos retroativos de reajuste. Olha, isso diz muito respeito aqui a gente. Vocês estão há 6 anos sem reajuste. Digamos que o governador, ano que vem, resolva dar reajuste para vocês. Se a reforma tiver passado, ele não precisa dar retroativo. Por exemplo, a data base de vocês é janeiro. Digamos que o governador resolva dar um reajuste para vocês em setembro. Ele não vai ter obrigação de dar retroativo.
né? Então, isso é uma mudança importante também. Outra coisa, licenças decorrentes de tempo de serviço deixam de existir. A única ressalva são licenças para fins de capacitação. Se alguém for fazer um mestrado, um doutorado, né? Fica possível redução de jornada com redução de remuneração, né? Ou seja, passa a ser possível no setor público reduzir jornada e reduzir salário, né? Isso só não será possível se for a redução da jornada for decorrente de limitação de saúde. Para os juízes especificamente, fica proibida a aposentadoria compulsória como modalidade de punição, né? Acaba o adicional ou indenização por substituição, ou seja, seu chefe tira férias, você vai ficar um mês fazendo o trabalho dele, ou ele tira licença médica. Você não vai receber o salário dele, nem a diferença, você vai receber o seu. É um negócio doido, né? Que mais? Evolução na carreira baseada exclusivamente em tempo de serviço, ou seja, aquela diferença entre uma letra e outra, na horizontal, intertício, deixa de ser possível, tá? A senhora teria como disponibilizar para nós, não sei, no chat, ou se for algum slide, para que a gente possa tomar nota? Posso, sim. Não só a apresentação, como nós temos 3 notas técnicas no Diese que falam sobre isso. Eu posso disponibilizar, sim. Ótimo, porque eu até sugiro que vocês leiam com calma, porque é muito detalhezinho, né? Que mais? Aqui, parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e valores em lei, né? Incorporação total ou parcial da remuneração de cargos ocupados ao cargo efetivo ou emprego permanente. Então, independente do tempo que a pessoa ficar com uma gratificação, aquilo não incorpora mais ao salário dela quando ela se aposentar, né? Aqui a gente já teve mudanças parecidas, né, aqui no governo do estado, em relação à licença-prêmio, em relação a, né? Então, na realidade, isso agora vai ser a regra. Deixa eu ver aqui se faltou falar alguma coisa. Não, é isso. Era isso. Vina, diga. A incorporação de gratificação ao salário também é um dos... Isso. Eu falei do cargo e das gratificações também. Desculpa, eu não falei gratificação, eu falei só do cargo, né? Mas gratificações também. Infelizmente, vocês percebam, né, que é um desmonte, já estou finalizando, é um desmonte grande do setor público. Quando você junta isso com a emenda constitucional 109, né, que você junta isso também com a própria reforma da Previdência no setor público, você vai ter, na realidade, o servidor basicamente como se ele fosse o único culpado pela crise fiscal, desequilíbrio fiscal, e basicamente o servidor como aquele que vai internalizar todo o custo da reforma, do ajuste. O servidor e a sociedade, porque eu repito, né? O serviço público ele vai ser prestado de uma maneira muito diferente, a partir do momento que você organiza o pessoal, né, que vai prestar esses serviços dessa forma. Então, gente, era isso. Peço desculpas porque eu sei que eu me estendi, né? Mas é porque, de fato, tem que ser devagarzinho, porque são vários detalhes. Não, foi ótimo o tempo. Vamos agora abrir para as perguntas e respostas, tá? Então, quem quiser, já está franqueada a pergunta, agradecer a presença de Rafael Santos, né? Ele é dirigente sindical do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da cidade de Ilhéus. Nosso agradecimento e seja bem-vindo à nossa live. Eu já me inscrevo. Macrise. Licença, Georgina. Ana Georgina, Eliane que está falando com marca de Juazeiro. Vim aqui mais uma vez lhe agradecer pela bagagem de conhecimento que você tem passado. Muito obrigada, Imagina. viu?
E Imagina, que Eliane, as ordens. Deus lhe conserve, viu, com essa inteligência, esse dom que você tem. E gratidão por tudo, por você estar passando para a gente os seus conhecimentos. Eu Muito sinto obrigada. muito de estar passando só coisa ruim. Eu espero poder passar daqui a um tempo coisas melhores, porque às vezes eu fico até constrangida de tanta coisa ruim. São coisas ruins, mas são coisas que precisa nós sabermos disso, né? Ter conhecimento, né? Verdade. Valeu, viu? Obrigada, querida. Vera vai complementar? Vou complementar aqui para dizer. Muito obrigada. Georgina, boa tarde a todos. É um questionamento. Essas incorporações, essas gratificações das quais você falou, que não incorporaram mais, no caso, serão para as novas, não é isso? Isso. Por exemplo, as pessoas que já incorporaram até, digamos que a reforma passe, que eu ainda tenho esperança que ela passe muito diferente do que ela está, mas digamos que ela passe e isso passe. Quem já tem, não vai perder. Mas aquela pessoa que teria, a partir de um tempo, já com a reforma vigente, infelizmente não terá. Tá? Ok. Muito obrigada. Nada, imagina. Sim, Georgina. Eu só quero dizer a Georgina que obrigado pela aula. Imagina. Uma aula que você deu aí. Entendeu? Ninguém sai daqui da forma que entrou na live. Eu gostaria que nossos colegas, aqueles que tivessem disponibilidade, quando tivesse uma live como essa, participassem, para depois não estar questionando aquilo lá, porque não vi. Hoje, eu tive o desprazer de ouvir de uma servidora aqui, que eu estou aqui no SECAP, que ela não sabia que tinha aumentado o desconto da Previdência na Bahia. De 12 para 14. Eu disse o quê, senhora? Um ano. A senhora não sabia. Não, estou sabendo agora. E aumentou, foi. É por isso que eu vi a diferença. Mas eu não sabia. Eu digo, gente, eu disse hoje, gente, pelo amor de Deus. É impossível você lutar sozinho. O sindicato não é só a diretoria, não. O sindicato não é só o Zenildo, não. Não é só a diretoria. O sindicato somos todos nós. Os filiados, se vocês não existissem, não existiria sindicato. Se nós, filiados, não compusessem o sindicato, ele não existiria. Então, é uma falta de informação que as pessoas têm e depois vem para aqui questionar. A moça veio para a grade aqui do portão hoje, me dizer que ela não sabia. Não, senhora, eu não sabia. Eu estou vendo a diferença no salário. Quer dizer que aumentou de 12 para 14? Eu disse, senhora, já tem um ano. A senhora não lembra? A senhora não lembra dos movimentos? A senhora não lembra que o pessoal estava lá, que dormiu na Assembleia? Eu vi na televisão. Mas eu não sabia que era por causa disso, não. Eu digo, senhora, ninguém na sua casa nunca nem comentou que a reforma administrativa dos estados foi feita. Televisão, mídia está aí. Pois é, menina, é difícil. Então, esses momentos são momentos únicos. A gente está conseguindo ter a disponibilidade de uma pessoa como Georgina, que pode levar de forma lúcida, de forma leve, numa linguagem bem tradicional, bem popular, onde todos compreendam e muita gente tem oportunidade e não participa. Infelizmente, quem não participa é quem fica desinformado, realmente. E perde, porque você deu um show, uma nota, uma aula. 1000 ainda é pouco para você. Muito obrigada. Gratidão mesmo, como a colega de lá de Juazeiro falou. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem um pouquinho de tempo para estar acompanhando esse trabalho que a Sandra, com todos os problemas que a gente vem tendo, por não estar presenciando, por não poder estar em contato, ter um contato físico, mas que a gente consegue levar um pouco de conhecimento àqueles que querem. Entendeu? Muito obrigada. Obrigada, viu, Macrise, por estar aí participando. Rosemary, o colega de lá de Ilhéus do sindicato. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Rafael, eu fico grata em saber que tem aqueles que têm interesse, que quer saber, que quer aprender,
para quando alguém estiver no grupo discutindo, saber dizer, não, gente, vocês perderam a live de Alexandra. O DPCAM fez uma live, mostrou, trouxe Joana Georgina com a gente, uma professora, para dar um show de bola. Muito obrigada, Georgina. Macrise. Professora, gentileza sua, né? Não tem essa categoria, não. Gostaria muito de ser, mas não sou. Você é uma professora nata. Macrise. Ok, boa tarde para todas e todos. Boa tarde, Parabenizar a Diretoria de Assuntos Sociais, né, que mais uma vez faz um belo trabalho de exposição. Eu já tive ótimas experiências do DIESE, né, lá em Brasília, né, quando a gente ia muito lá para as atividades da FENAJUDE. Então, já participei de muitas orientações e transmissões, sempre muito importante. Então, acho que é muito importante dizer de que ter o DIESE como um instrumento de orientar, de fomentar, de replicar informações com qualidade, com conhecimento, na Georgina, é muito importante. Então, esse serviço que vocês conseguem fazer é extremamente importante para a gente. Mas, assim, a cabeça ficou aqui, como o Rafael falou na estante, é desesperador, né, o que a gente vê. Aqui no Facebook, teve uma pessoa preocupada em relação à questão dos aposentados. Então, acho que, pelo que Georgina falou, não atingem nada as questões dos aposentados, mas aí, de repente, é bom ela só para dar uma tranquilizada. E, assim, Georgina, minhas provocações vão um pouco no seguinte sentido. Quando a gente teve, em 2011, a lei que mudou os cartórios extrajudiciais privatizando, a gente, enquanto servidor, ficava preocupado. Quando foi para a sociedade, a gente viu que na sociedade não teve uma repercussão. Pelo contrário, as pessoas ainda falavam, aí, tá vendo? Agora privatizou, o serviço melhorou. Porque o serviço já vinha sendo sucateado, os servidores não tinham condições adequadas de trabalho, não tinham equipamentos de trabalho. Então, eu tenho essa preocupação muito grande de como é que está a tramitação e a celeridade desta PEC em Brasília, porque dos 513 deputados e deputadas federais, a gente sabe que da esquerda, e que de fato defenda a pauta da esquerda, chega no máximo a uns 120 deputados e deputadas. Então, o olhar da gente, que fomos tratorados na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, como é que está a celeridade desta tramitação, né? E, para a gente, servidor, fica a lição de que a gente precisa dialogar mais com a sociedade, porque a sociedade enxerga a gente como esse vilão que a direita e o poder, os poderosos que querem privatizar, nos colocam, né? Então, o discurso que eles usam de que nós somos o problema é comprado por parte da sociedade, né? Então, se a gente não fizer uma mudança de estratégia rápida para poder mostrar o que é o nosso... Porque o servidor, ele é um patrimônio, na verdade. Ele é um arquivo. A cada vez que eu mudo um comissionado, o cofre público tem que gastar de novo com treinamento para aquele comissionado, com orientação para aquele comissionado, e perde-se o arquivo vivo das informações do histórico dos setores. Então, a gente precisa ver de que maneira a gente poder trabalhar isso. A outra questão seria o caso dos sindicatos começar ou ampliar a judicialização das pendências de reajuste salarial, considerando de que, como você falou, vai ser mais complexo ainda, né? Então, se judicializar, seria uma forma de repente, dar um certo ganho de direito por a lei não poder retroagir para prejudicar. Onde é que a gente poderia melhorar? A outra coisa, existe algum debate em relação... E aí, Alexandra, eu vou finalizar porque eu anotei tanta coisa aqui. Existe algum debate na questão que a lei de responsabilidade fiscal, ela coloca um teto, né, que os prefeitos, prefeitas e governadores reclamam o tempo todo por conta do limite de gasto com o servidor. Então, quando você tem uma lei que vai flexibilizar desse jeito, governadores e prefeitos vão encher os olhos, né, por
conseguir terceirizar, quarteirizar, com menos dificuldade ainda. Então, assim, temos tudo contra a gente, né? Então, existe alguma provocação dos deputados que dialogam com a gente de fazer pelo menos uma mudança no limite de teto para mostrar que pode ter uma flexibilidade com essas coisas que envolvem, né, a questão de lei de responsabilidade fiscal. Para não alongar tanto e oportunizar para outros, eu anotei mais um bocado de coisa aqui, e eu acho que fica a lição para nós, servidores e servidoras, de replicar o máximo possível esse diálogo e entender que quando na reforma trabalhista e da Previdência a gente chamava atenção para os colegas irem para a rua, né, porque o que estava atingindo o setor privado naquele momento chegaria até a gente, muita gente não acreditou, cruzou os braços e ficou no comodismo. E agora a água está batendo lá na gente, né? E esse é só um começo. E nós ainda vamos ser um pouco menos atingidos por já ter alguns direitos consolidados, mas seremos atingidos em outros, e as pessoas, os colegas vindouros, serão atingidos na totalidade. Então, obrigado, desculpa aí ter estendido um pouco, e parabéns, e vamos continuar nessa luta. Obrigada, Maquise. Bom, as suas perguntas são ótimas, Macris, porque, na realidade, elas vão fazer um fechamento, me propiciar falar coisas que eu não falei. Primeiro, em relação à Previdência. Em relação à Previdência em si, as regras, não muda nada, né? Tem uma coisa que vai mudar, que é o seguinte, vocês lembram que quem entrou no Estado até 2003, até 31 de dezembro de 2003, tem direito à paridade, né? Quando se aposentar. Agora, vai ser paridade mesmo com o quê? Se você vai ter tantos vínculos diferentes, isso é uma coisa que lá na frente, né, se a reforma passar e entrar em vigor, isso aí vai ser uma questão que vai ter que ser ajeitada. Porque o que é a paridade? A paridade é a pessoa que está aposentado ou pensionista, né, ter direito a reajustes todas as vezes que o pessoal da ativa tiver. Isso é uma paridade, né? Então, se você vai criar salários diferentes, vencimentos diferentes, nesse caso até salário mesmo, né? Porque se a pessoa não vai ser servidor público, estrito sensu, né? Então, se você vai ter diversos salários diferentes, dependendo do tipo de vínculo, significa dizer que você vai ter paridade com quem, né? Com quem ainda é da carreira e está nativa, com quem entrou com contrato por tempo indeterminado, como é que vai ser, né? Quem está em vínculo de experiência. Outra coisa que eu acho que é a mais preocupante, que é a questão de que diversas formas de vínculo significa diversas contribuições para diversos regimes de previdência diferentes. Você tem hoje um contingente de pessoas que contribuem aqui na Bahia para o FUNPREV, alguns que já começaram a contribuir para o BAPREV, né? E que são do regime próprio. Só que com todas essas flexibilizações de vínculo, você vai ter trabalhadores, um mínimo de trabalhadores agora, de fato, contribuindo com o BAPREV, né? Os que vão entrar. Você vai ter a grande maioria contribuindo para o regime geral, que é o INSS, né? Então, o que vai acontecer? Você está trabalhando no Estado, mas você contribui para o regime geral. Então, assim, todo mundo que vai se aposentando, vai saindo, vai ser substituído, em sua grande maioria, por alguém que vai ter um vínculo que vai jogar a contribuição dele para o regime geral. Lá na frente, essa conta não vai fechar. E aí significa dizer que estaremos sujeitos a mais reformas de previdência. E reformas de previdência que não vão resolver o problema, porque o problema vai ser exatamente a forma de ingresso, de contratação. Entendem? Como o povo não... Assim, parece que quem fez uma reforma é de um governo, de um país, e quem fez a outra reforma é de outro país, porque, reparem que contradição, todo o argumento da reforma da Previdência, seja no Estado, no município ou na União, é que você tinha um desequilíbrio, um déficit, né? O argumento do governo. Aí, o que ele faz? Vai lá e aumenta o déficit, mudando a forma de ingresso das pessoas no Estado. Faz sentido para vocês? Para mim, não faz. Nenhum.
Então, para aposentados, essa seria a questão. Já pegando o gancho do que você falou da LRF, aí eu vou te dar uma notícia muito ruim, que tem a ver com a Emenda Constitucional 109 ou PEC 186. A PEC 186 passou a considerar as pessoas, os pensionistas, o gasto, né, com pensionistas, que é um gasto previdenciário. A Emenda Constitucional 109 passou a jogar dentro do gasto de pessoal. O que significa isso em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal? Que você vai jogar um outro gasto, além dos ativos e dos aposentados, colocando os pensionistas nesse gasto, e aí é uma questão, digamos, que seja contábil, né? Porque tem a contribuição também, tudo. Mas eu digo, para efeitos de lei de responsabilidade, quando você colocar pensionistas dentro do gasto de pessoal, você aumenta o gasto. Ainda que tenha recursos, né, previdenciários por conta do que vocês pagam, mas em termos de limite de lei de responsabilidade, você cria um teto, você explode o teto quando você coloca as pessoas, porque você aumenta o gasto. Entenderam a pegadinha do malandro? E que nem é reforma administrativa. Por isso que eu digo, essa Emenda Constitucional 109, ela está ali, ó. Então, eu acho, sabe, Macrise, muito difícil que a partir disso que foi feito, haja uma possibilidade de pressão sobre os parlamentares para alargarem esses limites da lei de responsabilidade, né? Então, não faria sentido eles colocarem se eles tivessem intenção de alargar, entendeu? Então, acho difícil. Em relação à questão de judicializar, olha, acho que grande parte dos reajustes não recebidos são judicializados já, até onde eu sei, né? A questão, estava até ontem uma advogada falando, anteontem a gente num debate sobre isso, que hoje em dia a questão da justiça, ela sempre foi, mas hoje em dia é extremamente incerto para que lado vai pender a balança da justiça. Então, assim, pode-se judicializar, como de fato várias categorias já judicializaram, mas não há garantia nenhuma de que a judicialização traga algum resultado positivo. Pode trazer, não estou dizendo que não vai, né? Por exemplo, essa reforma ela ainda nem está sendo ainda votada, discutida, e já tem gente pensando em adins, porque tem vários pontos que são inconstitucionais, né? Então é isso, judicializar vai ter muita judicialização sobre diversos pontos, mas a gente não tem absolutamente nenhum tipo de garantia, né? O ideal seria, na própria, e você fala, por exemplo, dos parlamentares mais progressistas, o ideal é que esses parlamentares consigam criar emendas para reverter o mal que está aí nessa proposta. Quando eu digo mal, é porque é uma proposta ruim, né? Para tirar esses pontos que são extremamente negativos, né? Por exemplo, na Emenda Constitucional 109, várias coisas foram retiradas. Por exemplo, a desvinculação daquele percentual mínimo, né, de gasto com saúde e educação foi retirado o uso de recursos do FAT e do Fundeb para equilibrar, né, para pagar a dívida pública, foi retirada a proibição da pessoa poder progredir no plano de cargos, né, ter promoção, progressão, foi retirada a redução de jornada, redução de salário. Então, acho que assim, o objetivo de espaços como esse, né, da gente discutir e a gente se informar, é exatamente fazer pressão sobre os parlamentares, para que, sim, na impossibilidade de não passar de jeito nenhum, que eu acho muito difícil, pela correlação de forças que a gente tem no Congresso, a gente não tem força de barrar, mas pelo menos retirar aquilo que é pernicioso demais. Na reforma da Previdência foi do mesmo jeito, tiraram a capitalização, tiraram várias coisas, ficou uma reforma ainda dura, mas menos pior do que o que era. Então, acho que a informação e a mobilização, ela vai muito por esse lado. Para finalizar a sua pergunta, a tramitação está exatamente assim agora. Deixa eu falar para você.
Bom, como toda a PEC é uma proposta de emenda à Constituição, né? Então, ela pode ser apresentada pelo presidente da República, por um terço dos deputados, que são 171 deputados, ou por um terço dos senadores, que são 27, ou por mais da metade das assembleias legislativas do país, né? A gente sabe também que não pode ser apresentada a PEC para suprimir ou violar as chamadas cláusulas pétreas, né? Que é a forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal, periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Então, em que pé está? Bom, toda a PEC, ela tem que ser votada em 2 turnos em cada casa do Congresso. Então, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. E ela tem que ser aprovada em cada um desses turnos por, no mínimo, 3/5 dos votos dos deputados, que são 308, e dos senadores, que são 49. Depois de concluída a votação numa casa, Câmara ou Senado, a PEC é enviada para outra. Se o texto for aprovado nas 2 sem alterações, ele é promulgado em forma de emenda constitucional numa sessão conjunta de Câmara e Senado, que é o Congresso Nacional. Mas se houver modificação substancial e não só de redação, cada vez que uma casa modificar, ela precisa voltar para outra onde ela começou a tramitar, né? E ser votada de novo. Então, assim, a alteração em uma casa exige nova apreciação em outra casa. Como eu disse para vocês, a PEC foi apresentada pelo Poder Executivo, no caso o presidente, né? No dia 3 de setembro do ano passado. No momento, ela está no início, ela está na Câmara dos Deputados. Nesse momento, ela está aguardando o parecer do relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa comissão, ela diz se essa PEC, ela agride a Constituição ou não, se ela pode continuar sendo tramitada, né, admitida. Então, ela está nesse ponto ainda, esperando que o relator dê o parecer se ele vai admitir ou não admitir a tramitação da PEC. No último dia 15 de março, foi designado o relator. Ele é um deputado de Santa Catarina, do PSD, e ele chama Darcy de Matos. Esse deputado, ele é da base governista, ele votou em acordo com o governo em 95% das vezes que teve votação em alguma matéria, né? Assim, das votações que ele participou. E ele mesmo já declarou que o parecer dele, ainda que ele não tenha terminado ainda o parecer, mas ele já disse, já adiantou que o parecer é por admitir a PEC, ou seja, ele vai aceitar que a PEC tramite, né? Nesse momento também existem muitos requerimentos para esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, que é a discussão pública, né? No caso da Câmara e do Senado, muitos requerimentos para audiência pública. Com a aprovação da emenda constitucional 109, a antiga PEC 186, essa PEC agora ela está avançando mais rápido, né? Então, assim, depois da CCJ avaliar a constitucionalidade e aprovar a admissibilidade, a PEC ela vai ser avaliada por uma comissão especial, quanto ao mérito, e aí já com um novo relator. Essa comissão especial, ela pode alterar a proposta original, né? E a nossa esperança está aí, porque como ela é uma comissão mista, então tem deputados, no caso, inicialmente, deputados de diversos partidos, né? Então, essa comissão ela tem 40 sessões para votar a proposta, né? E aí, nas 10 primeiras sessões das 40, é quando os parlamentares podem fazer as emendas. Então, toda a nossa esperança reside nessa comissão e nas emendas, porque, ainda que mude alguma coisa, o relator já falou que o parecer dele é para admitir como constitucional. Então, assim, essa é a situação da gente agora, ter que fazer chegar ao maior número possível de pessoas, e aí eu repito, não só servidor público, a reforma administrativa, ela é ruim para a sociedade. Vocês já imaginaram a gente enfrentar uma pandemia sem o SUS? Pode-se dizer o que quiser do SUS, pode-se falar o que quiser do serviço público, mas quem está suportando todo o enfrentamento é a saúde pública, seja através dos hospitais de campanha, das secretarias estaduais, municipais de saúde, né?
as universidades, não sei se vocês sabem, mas 95% da pesquisa no país é feita por universidade pública. Então, se a gente tem vacina, se a gente está, né, conseguindo ter um mínimo de musculatura para enfrentar a pandemia, é por conta também dos bancários da Caixa, que estão lá arriscados também a pegar Covid, pagando auxílio, o pessoal da DataPrev, que está fazendo o aplicativo, por mais que tenham críticas, mas, né? Então, assim, é uma rede que a gente, talvez muito acostumado, muito desinformado com o que é o serviço público, a gente não tem conhecimento. Todo mundo que vai num bar, num restaurante, o que acha que não usa o SUS, devia pensar 2 vezes, porque a vigilância sanitária é SUS, né? Alguém que vai precisar, Deus o livre, fazer um transplante, a fila única é SUS. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você tem que entrar na fila. Né? Então, assim, eu acho que é como você falou, Macris, uma coisa que eu achei muito importante, que é o fato de que precisa se disputar a narrativa dessa imagem do serviço público. Essa é uma imagem criada lá atrás, no início da República, e que ela se perpetua, e tem razão de ser. A grande maioria dos servidores e servidoras públicas são pessoas extremamente comprometidas com o seu trabalho, sabe? E numa sociedade desigual como a nossa, se você restringe o serviço público, significa dizer que vai ter gente que não vai ter serviço nenhum, porque não vai poder pagar. Né? É isso. Obrigada, Ana. Excelente esclarecimento. Maria Alves. Verdade. Excelente esclarecimento. E é verdade que é um mal que não é só para nós, servidores públicos, né? É um mal para o Brasil inteiro. Porque se ele desmonta o serviço público, como você deu exemplo aí do SUS, né, por exemplo, plano de saúde, pelo menos o plano serve, quando eu precisei fazer um teste de Covid, se recusou. Então, o plano de saúde fugiu, né, de tratar na pandemia. Quem sustentou foi o serviço público, né? E aí vai as demais situações, né, as universidades, as pesquisas, a gente vê o caso do IBGE agora, né, a falta de recurso que causou, que vai causar futuramente a falta desses dados, é terrível. E, assim, a gente precisa realmente se mover. Essa é uma má fama, a questão do servidor público é uma má fama que nós herdamos, sinceramente, e é terrível, só dizem que o servidor público não trabalha, que o servidor público ganha sem fazer nada, e, sinceramente, é complicado, e a gente precisa se mover para mudar essa face, né? Primeiro, a gente precisa mudar essa face com o nosso testemunho, né? Mostrando à nossa comunidade que a gente trabalha, que não é o que dizem, e fazendo campanha mesmo, para que essa maldita PEC também não passe, né, como a outra. Como a senhora disse, o deputado nem analisou e já declarou que não é inconstitucional. De que adianta? E, se eu não me engano, a senhora disse também que já haviam requerimentos, né, dizendo que é inconstitucional, que tem inconstitucionalidade. Então, ele nem analisou e já disse que não. Pronto, precisamos nos precaver, nos proteger das formas que podemos. E, assim, o que eu gostaria de somente colocar isso, pronto. Então, se essa reforma passar, além de todas as maldades do pacote, né, que nós já sofremos, vamos sofrer ainda mais, e nós que já estamos sem reposição há 7 anos, naquela esperança, né, de judicializar, e quem sabe receber um retroativo, vai cair por terra, né? Vai cair por terra e não vamos ter direito a nada. Pronto. Agora, sim, a gente falou, alguém falou aí que nós estamos vivendo um tempo mau, né? Nós estamos vivendo, não recordo quem foi. Foi a Eliane, lá de Juazeiro, se eu não me engano, a Eliana. Nós estamos vivendo um tempo de más notícias. E aí, Eliana, eu digo a você que esse tempo de más notícias pode ser ainda estendido, infelizmente. Ainda pode ser estendido por um longo tempo. Nós, né, estamos vivendo em 2 situações. Uma, a maioria das pessoas não conhecem seu poder,
né? A Constituição diz que o poder emana do povo, mas o povo não conhece o seu poder. Então, ou não conhece, ou tem aqueles que conhecem, mas não estão nem aí, não correm atrás, não, né? Como a maioria de nós, ou nos enquadrarmos, porque somos servidores públicos, né? E temos por obrigação de estarmos atualizados, né? E aí a gente vê nas não só reuniões, né, nas movimentações que o sindicato organiza, que não aparece ninguém, que é sempre aquele grupinho restrito, né, e aí, cadê o povo que é entendido do assunto? Não está lá para reivindicar o seu direito. Então, infelizmente, se continuar nessa, o tempo vai ser longo mesmo. Agora, sim, para encerrarmos esse mau tempo, eu acredito que nós precisamos nos mover com sabedoria, com muita sabedoria, na verdade. Precisamos deixar de lado a emoção, deixar de votar em fulano ou ciclano porque é bonito, porque é lindo, porque é rico, ou porque é feio, ou porque eu gosto, ou não vou votar nele porque eu vou votar nesse porque eu não gosto do outro, deixar essa emoção de lado e agirmos com inteligência, mantendo o foco no bem comum. Esse candidato, ele está voltado, ele está engajado, né, no mesmo foco que nós estamos, né, ele está engajado no bem. Ai, Sandra, já vou. Não é, Vera? Se ele não está, não, por mais que eu goste dele, por mais que ele seja lindo, seja artista, agora a moda não é ser nem artista, é youtuber, não, é ser, eu esqueci o nomezinho, mas esse pessoal que aparece aí na internet, influenciador, né, isso. Então, se ele é influenciador, mas ele não está engajado nos nossos objetivos, então, tchau, baby, tchauzinho para você. Isso mesmo, Graça, muito bem. Então, vamos deixar, né, isso de lado e vamos votar com consciência e com inteligência. Cristina, beijo para você, bom lhe ver. Obrigada, Maria. Alguém mais, gente? Do estender do tempo, Ana Georgina tem um compromisso, né, às 18 horas, ela tem uma aula a dar agora. É uma aula sobre, eu dou um doce para quem adivinhar, reforma administrativa. Esqueci de narrar também os agradecimentos. Novamente, a senhora, uma aula maravilhosa, como a Vera disse, realmente maravilhosa, adicionou muito e tem que ter mais, viu? Tem que ter mais Georgina. Beijo, obrigada. Alguém mais? Sandra. Nós encerramos o discurso, né? A discussão de hoje, as perguntas e respostas. Vamos ficar todos com gostinho de quero mais. Ana Georgina aí com certeza vai dar mais contribuição durante esse decorrer do tempo, tá? Vera vai fazer as considerações finais, desde já agradeço a presença de todo. Ana Georgina é técnica, né? Supervisora do DIEESE, muito obrigada pela sua participação, pela sua gentileza de estar sempre atendendo os nossos convites. Imagine, eu que agradeço, só para dizer que a gente ainda vai provavelmente conversar algumas vezes sobre isso, porque a tramitação nem começou, na realidade. Então, à medida que for tendo novidades, aí a gente vai fazendo outras conversas, tá? Tá certo. Agora... Isso, Verinha. Agora nós vamos conversar também, Ana Georgina, minha amiga. Me desculpe, não só dessa vez, nem só sobre isso. Você vai estar pegada com a gente. Eu gostaria de você dar uma olhada em sua agenda no próximo mês de maio. Que tal a gente falar sobre a Previdência, recordar a Previdência Estadual, Aposentadoria e IPAPREV, porque nossos servidores, hoje eu fiquei com vergonha quando eu vi a moça dizer que não sabia, e eu vou mandar o link no grupo dos aposentados, nosso, eu faço questão que todos participem. Não, já está aceito o convite. Mas, assim, eu sou testemunha. Ó, tem calculadora para calcular o tempo que falta. Tem cartilha. Tem o tempo que vocês ficaram lá no... Georgina, quanto tempo você ficou com a gente falando sobre reforma? E eu vou te pedir, e eu já, desde já, eu já lhe agradeço. A gente só vai linkar a sua agenda de maio, tá bom? Certo.
Gente, eu tenho que agradecer a vocês, porque Sandra aqui está tendo muito assalto, eu estou aqui no SECAP, entendeu? E eu vou ter que agradecer a vocês e eu vou para a sede, que o Zenildo quer falar comigo. Mas, desde já, obrigada, viu, Maria Alves, por sua participação. Fico muito feliz quando eu vejo que tem alguém que se interessa, que pede a palavra, que fala. Obrigada, Macrise, obrigada, Jangina, obrigada a Cristina. Aqui agora tem um monte de gente que vai sair por aí falando da palavra da reforma. Da reforma, exatamente. Sandra, mais uma vez, muito obrigada. Macrise, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que tiraram esse tempinho, que participaram, que assistiram essa aula, que viram o quanto é importante a gente ficar informado. Eu sei que nem sempre a gente pode ir de encontro, porque tem coisas que a gente não pode combater, mas a gente tem que lutar, tem que mostrar ao servidor o que é que está acontecendo, o que está por vir. E que não se engane, não, porque daqui para frente, ou a gente aprende a votar, como Maria bem falou, ou a gente, cada dia, desce ladeira abaixo, infelizmente. Porque a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê perspectiva de lutas. Não tem como a gente montar estratégia para lutar. Porque estamos cercados, tudo existe barreiras. E são barreiras difíceis de alcançar e pular. Mas estamos aqui, vamos nos unir, porque juntos somos mais fortes. Vamos levar o conhecimento a cada um, para quando acontecer os movimentos, as pessoas saberem por que da necessidade de estar participando, de ir para as ruas. Porque muita gente diz, eu não sei nem porque tem que saber. Infelizmente, nós temos que tomar conhecimento do que está acontecendo e do que ainda está por vir. Muito obrigada a todas vocês. Sandra, um beijo no teu coração. Muito obrigada, viu? Obrigada, Verinha. Obrigada, Verinha. Gente, Deus tome conta da vida de cada um de vocês. Bianca, muito obrigada, viu? Não esqueci de você, não. Não, mas... Eu queria só dar uma palavra. Primeiramente, agradecer a explanação dela sobre a PEC e dizer que agradecer a Macrise entrar em contato e pedindo que esse debate fosse mais expandido, né, que a gente pudesse estar transmitindo ao vivo, não só pelo Meet, mas pelo Facebook, YouTube e nas redes sociais que a gente... Então, hoje, a gente fez em conseguir transmitir pelo YouTube e que vai ficar gravada essa live, que vocês podem compartilhar com os colegas, chamar todos para esse debate, né, e que breve a ideia justamente como a sugestão de Macrise, essa contribuição, toda a crise, melhorar o mercado, e de breve a gente vai estar querendo expandir também o YouTube, pelo Instagram. Desculpa alguma falha na função que teve, né? Porque, como eu disse, a gente está usando um aplicativo de teste, tá? Então, vamos cada vez tentar melhorar aí para vocês, tá bom? Obrigada, Bianca. A equipe de comunicação está de parabéns durante todo o seu serviço, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, né, na pessoa de você, como coordenadora de imprensa, e também agradecer ao Marcos pela sua disponibilidade, né, nesse trabalho. E agradecer a todos presentes pelo estar participando, e até breve, vamos ficar com gostinho de quero mais, e Georgina já estará de novo voltando com a gente, tá bom? Beijo, boa noite, se cuide, se preserve, e até breve. Usem máscara. Tchau, tchau. Exatamente, Macrise. Obrigada, Oliveira. Escute, vacina, a gente tem que parabenizar a ciência, ao SUS e a vacina. Vacina, sim, para todos. Isso, velho. Não esquecendo os protocolos da MS, da OMS. Vacina e cuidados, né? Prevenção. Prevenir, exatamente. A gente não confia somente na vacina. A vacina ainda está em fase experimental. Precisamos continuar nos prevenindo, né? Esses são importantes. Com certeza. Ô, Rose, obrigada, viu? Eu fico feliz quando eu lhe vejo. Beijo, Cris. Até mais. Obrigada a todos. Tchau, gatinho. Tchau, gente. Beijos. Saudades de vocês.
Beijo, Sim, Ave Maria, tchau, Maria, foi um prazer, viu? É sempre um prazer. Tá? É sempre um prazer. Sempre um prazer.